A Curitiba de 1914 era uma cidade pacata e próspera. Seus 60 mil habitantes encontravam na agricultura o carro-chefe da economia. Os barões da erva mate ainda faziam fortunas e as indústrias, aos poucos, iam dominando o cenário urbano. A cidade foi assumindo cada vez mais o seu papel estratégico de capital. Com isso, as suas raízes rurais foram dando passagem para as modernidades do século XX. As novidades não paravam de chegar, e dentre elas, uma que revolucionou o mundo: o aeroplano. O mundo inteiro se viu abismado com o feito daquele baixinho elegante que os franceses carinhosamente apelidaram de Petit Santos, o Pequeno Santos. Santos Dumont recebia em sua oficina toda sorte de curiosos, engenheiros, amigos e até representantes da realeza europeia. Todos queriam saber como se fazia para voar. Surpreendentemente, Santos Dumont não escondia suas técnicas e invenções. Ele achava que voar era um patrimônio da humanidade e não uma propriedade de um homem só. Da oficina de Santos Dumont em Paris, o primeiro hangar do mundo, saíram as ideias dos projetos dos famosos pioneiros Henri Farman e Voisin. Todos eram amigos nos primeiros passos do homem na conquista dos céus. A evolução foi rápida. Logo, os aviadores eram centenas no mundo inteiro. Uma evolução apenas comparável à evolução dos computadores hoje em dia. Voar era um negócio arriscado. E nos anos pioneiros, muitos perderam a vida para o desenvolvimento da aviação. Os voos de exibição cativavam mais e mais espectadores, tornando-se um negócio bastante lucrativo. Nas grandes cidades do mundo, lotavam-se estádios como em decisões de campeonatos esportivos. Em Curitiba não foi diferente. Ao preço de R$3.000, uma pequena fortuna para a época, as pessoas transbordavam das arquibancadas do hipódromo do Prado Velho, onde hoje é a PUC. Uma festa sem igual. Não era dia das populares corridas de cavalos, mas o dia de ver pela primeira vez um avião voar. Os curiosos não se contiveram e cercaram o aeroplano. Foi difícil controlar a massa e fazer funcionar o motor Anzani de 3 cilindros. O aviador Cícero Marques manejava o aparelho com a habilidade que lhe fizera professor de aviação em São Paulo. Ao comando do Blériot 11, Cícero taxiou seu diminuto avião de madeira e tela, jogando poeira sobre a plateia estarrecida. A cidade inteira parou para ver o espetáculo das evoluções nos céus de Curitiba. Mas um acidente estava para acontecer. Era 1º de abril de 1914 e toda a Curitiba olhava para o céu. Cícero Marques alçara voo e completara sua demonstração voltando para aterrissar no Prado Velho. Durante a aterrissagem, quebrou a hélice, batendo-a no chão. O acidente foi sem maiores gravidades, mas sem uma hélice, o aeroplano não passava de um monte de sucata. Dispondo de madeiras nobres e os melhores carpinteiros da região, a fábrica de pianos Essenfelder se prontificou em confeccionar uma hélice nova. E ela ficou tão boa que a deixaram como obra de arte em exposição na Rua 15 de Novembro por vários dias. Os aviões agora não só faziam simples evoluções, eles já competiam em corridas de velocidade e distância. As atividades esportivas atraíam a atenção das pessoas, mas a escalada dos custos proibitivos foi segurando as máquinas voadoras no chão. Os aviadores apelaram aos militares, mostrando as possibilidades do novo invento. Voos militares experimentais foram vistos na América e Europa. A primeira missão de combate foi realizada pelos italianos na Líbia em 1913. Experiências militares com aeroplanos também seriam realizadas nos céus do Paraná. Curitiba seria a rota de aeroplanos embarcados num trem em missão secreta, destinados a uma guerra ainda hoje desconhecida.
A chamada Guerra do Contestado envolveu uma parcela dos territórios do sul do Paraná e do norte de Santa Catarina. Colonos e pioneiros da região foram expulsos de suas terras por uma empresa dos Estados Unidos que se instalou para a extração de pinheiros e construção de uma ferrovia. Com o apoio do governo federal, a empresa Southern Brazil Lumber and Colonization organizou milícias para combater os colonos. Em estado de miséria e perdidos nas florestas de Araucária, os colonos encontraram apoio para suas reivindicações na força messiânica de um fanático religioso, o monge José Maria. A campanha de extermínio dos grupos messiânicos aos moldes da Guerra de Canudos seria pior no Contestado, estendendo-se por quase 4 anos até acabar em 1916. O conflito dos colonos entraria em sua fase mais sangrenta quando, em 1914, explodiria a Primeira Guerra Mundial na Europa. Na época, era chamada de a Grande Guerra, e todos os meios de transporte foram utilizados como armas. Contudo, os generais ainda não acreditavam que os aviões pudessem desempenhar um papel mais importante no conflito. Os militares ainda mantinham uma firme determinação de que as batalhas seriam travadas apenas na terra e nos mares. Um golpe do destino mudaria esta visão. No dia 25 de outubro de 1914, um Voisin francês pilotado pelo sargento Frantz e auxiliado pelo artilheiro Queneau abriu fogo contra um Aviatik tipo B alemão. O Aviatik caiu em parafuso, vindo a espatifar-se ao solo bem diante do quartel-general francês. Não havia mais dúvidas. O avião se tornara mais uma máquina de guerra. O Brasil também estava na vanguarda da aviação mundial. Na Guerra do Contestado, a única maneira de se ter alguma visão ampla do campo de batalha no meio dos pinheiros seria pelo alto. Insistindo nessa ideia, o aviador João Ricardo Kirk conseguiu autorização para utilizar aeronaves no conflito. O tenente João Kirk, descendente de alemães do Rio de Janeiro, conseguira seu brevet na França, tornando-se um aviador habilidoso e um dos grandes incentivadores da aviação no Brasil. Kirk conseguira da Escola de Aviação do Exército alguns aviões Morane-Saunier franceses, embarcando-os secretamente num trem com destino a Curitiba. Pouco antes de chegarem na capital, algumas fagulhas da chaminé do trem caíram sobre os aeroplanos, causando um incêndio que destruiria 3 dos 5 aviões. Apesar do infortúnio, Kirk conseguira mais 2 aviões sobressalentes. Imediatamente foram levados ao sul, para União da Vitória, onde foi construída a primeira base aérea do Paraná. Mas tudo ainda era uma grande experiência. Em voos de teste, os pilotos Kirk e seu companheiro Ernesto Darioli, um aviador italiano, enfrentaram constantes problemas de regulagem dos motores. Os motores Gnome de 50 e 80 HP eram rotativos, isto é, o motor inteiro girava em conjunto com a hélice. Estes motores também tinham uma característica importante que atrapalhava a sua regulagem. Eles não tinham acelerador gradual. Ou era a aceleração total ou nada. Para controlar a velocidade do avião, se cortava o combustível desligando o motor. Além disso tudo, havia a grande dificuldade de se obter gasolina de melhor qualidade para a aviação. O problema com os motores era tanto que João Kirk sofreu um acidente com o Morane-Saunier Parasol, tirando-o da linha de frente das futuras missões. Não foi diferente com o aeroplano tipo H de asa média, algumas semanas mais tarde. A missão dos pilotos era sobrevoar a Serra de Santa Maria e apanhar bombas que seriam usadas contra os seguidores do monge. Numa missão arriscada, o motor Gnome de 80 HP começou a falhar, fazendo João Kirk perder altura rapidamente. Darioli voltara à base por ter encontrado grande dificuldade em transpor a serra.
Kirk não teria a mesma sorte. O Brasil perdia um intrépido e apaixonado aviador. Elevado ao posto de capitão, João Ricardo Kirk foi o primeiro piloto militar morto em missão. Apesar da tragédia de Kirk, o sonho de voar não esmorecera. Encampando iniciativas aeronáuticas desde 1910, o tenente Marcos Evangelista da Costa, um alagoano veterano da Guerra de Canudos, foi o grande incentivador da criação do Aeroclube em Curitiba. Em 1916, um outro grande incentivo apareceu para os aficionados pela aviação. A visita de Santos Dumont na capital do estado motivou um grupo de sargentos do Regimento de Segurança, a atual Polícia Militar, para angariar fundos e comprar um aeroplano de treinamento. Depois de um ano de campanha, em janeiro de 1918, os sargentos já haviam conseguido 18 contos de réis que foram empregados imediatamente na compra de um aeroplano Borel de 2 lugares. Esta iniciativa fez catalisar os planos de criação de uma escola de aviação no Paraná. A primeira escola teve sua sede no edifício do Corpo de Bombeiros, onde hoje é a Biblioteca Pública. O campo de aviação era no distante bairro do Portão. Desafiando a manchete de um jornal carioca que alardeava a morte certa de quem tentasse pilotar o Borel, o Luiz Bergman realizou inúmeros voos panorâmicos por sobre a cidade. Não contente com apenas isso, ele realizou o primeiro raid aéreo partindo de Curitiba. Um raid era uma arriscada viagem aérea de grande distância, enfrentando céus ainda desconhecidos e sem instrumentos de navegação. Naquela época, voar era mais do que um esporte radical, era mais do que uma aventura. Aquelas máquinas voadoras ainda eram muito primitivas e não ofereciam a menor segurança. O raid de Bergman previa o percurso Curitiba, Ponta Grossa, Castro e Jaguariaíva. Bergman foi e voltou pelo mesmo caminho, uma aventura quase que inimaginável para a época. O sucesso de Bergman e das demais iniciativas de outros aviadores brasileiros conseguira a repercussão merecida no momento em que a Alemanha quebrava o acordo de neutralidade com o Brasil. Em 1917, a Marinha Alemã já havia afundado 7 navios mercantes com perda de centenas de vidas brasileiras. Não havia saída diplomática. Um contingente de militares do Exército e da Marinha foi mandado ao fronte ocidental. Dentre eles, mais de 10 aviadores brasileiros encontrariam nos céus da Europa seu batismo de fogo na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os aviadores brasileiros participaram de missões de patrulha com hidroaviões Short e caças Sopwith Camel, aviões dos mais modernos da época. O aviador da Marinha Eugênio Pozzolo não voltou para casa. Mas seus companheiros voltariam para o Brasil como instrutores de voo, trazendo na bagagem suas heróicas experiências de guerra. A Marinha Brasileira tinha agora grandes instrutores de voo. Os sargentos Higino Perotti e Miguel Blasi, da Força Pública de Curitiba, trouxeram a experiência dos pilotos que voaram na guerra para o Paraná, quando voltaram dos cursos na Escola de Aviação Naval. Contudo, encontraram a Escola de Aviação inoperante. Dentre os pioneiros civis e militares da escola estava o capitão João Buss. Ele tivera contato com aeroplanos ainda com o tenente Kirk na Guerra do Contestado e voado como observador no grande raid de Luiz Bergman. Diante da situação da escola ainda estar sem condições de preparar os novos pilotos,
O capitão João Bus foi terminar de tirar seu brevet na Força Pública de São Paulo. O tenente João Bus sempre foi muito querido em seu meio e admirado por seus colegas. Em 1920, ele se tornava o primeiro aviador nascido no Paraná. Para reaquecer a aviação de Curitiba, sua volta teria de ser triunfal. Ele realizaria uma incrível façanha. Um rede de Campinas a Curitiba, uma distância de quase 500 quilômetros. No dia 23 de maio de 1921, o capitão João Bus se despedia de Campinas com direção a Curitiba, alçando o voo em um Codron G3 de 2 lugares emprestado de amigos. Seu passageiro era o excelente mecânico Genaro Sardoni, mas o motor Lerone de 80 HP já apresentava falhas. A situação ficaria pior quando o mecânico Sardoni ficou doente e preso a uma cama de hospital em Itapetininga. Vieram outros mecânicos, porém despreparados. O problema seria agravado com a ordem expressa de retorno imediato dada pelo alto comando do Regimento de Segurança. Capitão João Bus escreveria em seu diário estas palavras: "Levantei-me cedo e estou no campo. Vou voar num aparelho completamente desregulado e bastará ele se manter no espaço para eu prosseguir este rate, pois estou certo de que o mecânico não poderá endireitá-lo, embora tenha demonstrado boa vontade. Se acontecer alguma desgraça, fiquem todos sabendo que foi somente devido a não poder obter os recursos de que necessito, não obstante os esforços dos meus queridos amigos Tenente Reinaldo e Adelino Ferreira em São Paulo, únicos que me prestaram mão forte. Como é fácil compreender, não posso recuar. Mas sirva isto de exemplo para outros colegas que trabalham pelo desenvolvimento da aviação em nosso país, que tanto necessita dela, mas que infelizmente é tão desprezada pelos governos." Os sacrifícios dos aviadores não seriam em vão. Os raids não seriam cancelados e outros tantos seriam realizados com sucesso. A aviação do Exército Brasileiro organizou uma série de raids com uma esquadrilha de aviões franceses. O mais importante foi com o bombardeiro Breguet 14, batizado de Anhangá, que quer dizer diabo na língua tupi, pilotado pelo tenente aviador Haroldo Borges Leitão e o copiloto Adir Guimarães. Decolaram do Rio de Janeiro em abril de 1923 e novamente Curitiba era o destino. O campo de pouso foi preparado com arquibancadas para acomodar as autoridades e convidados. Uma grande festa fora preparada para receber os heróis na Escola de Aviação do Paraná. No aeródromo do Portão, a multidão pôde ver surgir no horizonte os grandes planos das asas do Anhangá. Eufórico demais para lembrar dos perigos de um pouso, o tenente Adir Guimarães ficou de pé, acenando efusivamente para a multidão. Ao tocar o solo, o trem de pouso partiu-se, provocando um capotamento espetacular. Surpreendentemente, os aviadores saíram vivos, mas o Anhangá não voltaria voando ao Rio de Janeiro. Aqui vemos o Breguet meio desmontado para o transporte de trem e o tenente Adir ostentando orgulhosamente seu braço quebrado. Apesar do pouso não ter sido correto, os pilotos foram condecorados pelo esforço extraordinário. O sucesso do raid pôs definitivamente Curitiba no mapa da aviação nacional. Ao eclodir a Revolução de 1930, a aviação já não era uma dúvida e já estava completamente integrada à vida civil e às estratégias militares. Getúlio Vargas chegava ao poder e novamente o hipódromo do Tarumã sediaria um aeroporto, mas agora para apoio à Revolução. Ele também serviu para a rota da Aeropostale, empresa de transporte de malotes e correio, mas depois da Revolução foi abandonado.
O Aeroclube do Paraná, há muito desativado, receberia um novo fôlego 2 anos depois, logo após a Revolução Constitucionalista. Esta sim, em seus poucos meses de duração, teria na aviação um de seus pontos altos, agitando a ainda pacata Curitiba. A mesma comissão que organizara o aeródromo em 1930 conseguiria desta vez fundar definitivamente o Aeroclube do Paraná. No início, as atividades do Aeroclube incluíam voos de planadores e aeromodelismo. Mas era necessário um local para se construir um aeroporto. Além da pressão política da comissão do Aeroclube e a caracterização da entidade como de utilidade pública, o governo federal estabelecera Curitiba dentro da rota de número 4 do novo serviço aeronáutico que entraria em vigor, o Correio Aéreo Militar. No bairro do Bacaxeri, o Aeroclube começaria as obras dos hangares antes mesmo das permissões legais. O primeiro aeroplano abrigado no hangar seria o Tiger Moth, do capitão Reinaldo Gonçalves, da Força Pública de São Paulo. Nesta época, era criado o 5º Regimento de Aviação, que disporia das dependências da Escola Agrícola no campo do Bacaxeri. Para Curitiba, a presença da aviação militar em tempo de paz trouxe muitos avanços. Mesmo disputando as instalações no Bacaxeri com o Aeroclube, a aviação militar doou equipamentos e aeronaves, fortalecendo sobremaneira a aviação da cidade. Todos estes avanços aeronáuticos foram decisivos para a formação da base de sustentação do Aerolóide Iguaçu, a primeira empresa aérea do Paraná e 5ª do país. Os voos comerciais no Brasil tiveram sua estreia em 1º de janeiro de 1927. Estas imagens raras do primeiro voo comercial do Condor Syndicate mostram o ministro Vitor Condor inaugurando as vias aéreas comerciais numa viagem do Rio de Janeiro até Florianópolis, a bordo do hidroavião Dornier Val de 360 HP e 10 lugares. Os pilotos heróis agora estavam dando lugar aos pilotos profissionais. Nos anos 30, o Brasil viu o desenvolvimento de inúmeras empresas aéreas e a grande integração que a aviação proporcionava. As rotas internacionais já eram comuns, e dentre todas as aeronaves que nos visitavam, uma foi muito especial. A força política dos mais de 100 membros do Aeroclube fez a empresa Zeppelin desviar a rota de um de seus dirigíveis. Com seu reluzente prateado e seus 245 metros de comprimento, o Hindenburg, a maior aeronave jamais construída, dominou os céus da capital no dia 1º de dezembro de 1936. Todos Novamente, a Marinha Mercante do Brasil computava mais de 1.400 brasileiros mortos em ataques de submarinos nazistas. A neutralidade foi quebrada e, mais uma vez, nossos aviadores atenderam ao chamado de defesa do país. Desta vez, 7 curitibanos estariam no primeiro grupo de aviação de caça. Suas funções eram as mais variadas, como a do tenente Lucídio Chaves, veterano piloto de acrobacias e do Correio Aéreo Nacional. Foi considerado muito velho para ser piloto de caça, mas conseguiu tornar-se o homem-chave na área de comunicações. Outro curitibano era Teobaldo Kopp, que alcançaria a incrível marca de 58 missões. Capitão Kopp conseguiu saltar de paraquedas quando seu avião P-47 Thunderbolt foi abatido sobre o território inimigo. Socorrido pelos partisanos, terminou a guerra combatendo ao lado da resistência italiana. Fora o pessoal do Santa Apua, outros 60 brasileiros descendentes de ingleses voaram como voluntários na RAF, a Real Força Aérea Britânica. Logo após servir na Revolução de 32 como auxiliar de motorista de ambulância, Cosme Gom ingressou na RAF, fazendo carreira por mais de 10 anos. Ele pilotava um bombardeiro Lancaster quando foi abatido em 1943 sobre a Itália. Seu irmão, Percival Gom, pilotava os poderosos Spitfires da RAF como voluntário alistado no Canadá.
Outro filho de ingleses e vizinho da família Gom era Frederick Tate. Assim como Percival, Frederick combateu os nazistas a bordo de Spitfires. Percival e Frederick voltariam ao Brasil e constituiriam suas famílias em Curitiba. As pesquisas ainda são escassas sobre os pilotos brasileiros que voaram pelo eixo. Mas temos o nome de Egon Albrecht. Ele teria se alistado na Luftwaffe ainda em 1937. Quase no final da guerra, em 1944, ele teria sido abatido nos céus da França, combatendo na sangrenta invasão da Normandia. Aqui vemos as imagens do teste do motor Brasil, projetado e construído em Curitiba pelo tenente Dario Cavalcanti. Driblando as dificuldades de se obter uma aeronave nova, Vicente Volsky construiu um avião com peças usadas. Mas foi o apelido de seu avião que ficou famoso, o Teco-Teco, um termo que virou sinônimo de avião pequeno no Brasil. Aqui vemos a praia de Caiobá nos anos 40. Winston Gom, irmão de Cosme e Percival Gom, diverte-se com a família Castilho em seu Avro Tutor antes de voltar a Curitiba. A maturidade chegara definitivamente à aeronáutica. Com o desenvolvimento dos novos aviões e o estabelecimento dos voos comerciais, toda a era romântica da aviação tornara-se história. Estas cenas são festas aéreas também filmadas por Arno Castilho. Podemos ver o primeiro caça-jato do Brasil, o Gloster Meteor F-8. Um albatroz anfíbio do grupamento Pelicano de resgate e salvamento. Esse desenvolvimento da aviação foi estancado pela crise financeira na época da construção de Brasília, no final dos anos 50. Ela afetaria o Aeroclube, quase levando-o a um novo fechamento. A solução para os problemas financeiros do Aeroclube surgiu na Operação Paranapanema. Ela consistia de uma ação conjunta do governo do estado e do Aeroclube para sanar o grande volume de contrabando de café na região. Os aviadores vistoriavam a região e, quando avistavam um transporte suspeito, lançavam pequenas mensagens ao pessoal de terra, que agia prontamente. Foi uma das mais expressivas ações da polícia e do governo, graças aos aviadores. Nessa operação, foi usado pela primeira vez um helicóptero. Pelos esforços na operação, o Aeroclube recebeu uma recompensa que ajudou a equilibrar suas despesas, além do fato de receber honrarias e homenagens do governo pelos atos heróicos dos pilotos. O Aeroclube do Paraná formou várias gerações de pilotos, contribuindo e mantendo a aviação como algo essencial e importante para todas as pessoas. A revoada das velhas águias fica como uma lembrança dos intrépidos pilotos e de seus feitos heróicos, para que as novas gerações possam entender o que foram e o que são as asas de Curitiba.